Cíntia Laje também conosco. Boa tarde, Cíntia. Deputado, o senhor que estava secretário, foi a Brasília, está deputado, já já a gente vai saber quando é que o senhor volta, se volta, mas primeiro vamos falar do projeto da terceirização que o senhor acabou votando contra. Quais os seus argumentos, por favor? Boa tarde. Sim, boa tarde. Eu votei contra tanto ao regime de urgência, quanto votei contra o projeto básico, que terminou sendo aprovado. Votei contra em razão, não porque considere que não é importante existir uma regulamentação do trabalho terceirizado, é importante. Já existem aí mais de 12 milhões de trabalhadores em empresas de terceirização. Mas porque o projeto aprovado consagra uma terceirização sem limite, na medida em que todos os tipos de atividades das empresas contratantes podem ser transferidas para contratos de terceirização. Eu acho que nesse momento seria importante dar um passo no sentido de regulamentar as atividades meio, que já existem e das quais a sociedade precisa no mundo todo. Depois de alguns anos com essa regulamentação das atividades meios, faríamos uma avaliação dos resultados e, quem sabe, uma ampliação do Instituto da Terceirização, de modo que de imediato fazer a terceirização também das atividades FIIs, no meu modo de ver, há o grande risco da precarização das relações de trabalho. Por exemplo, redução de salários, aumento de jornada, e assim votei contra, seguindo também o meu partido que votou por inteiro contra o PT. Deputado, a prisão do Vacari, mais uma vez, aumenta, faz crescer ainda mais essa crise que parece que o PT não consegue mais sair dela, né? Seu segundo tesoureiro preso, e o partido não consegue chegar a um outro nome para escolher, para colocar. Enfim, uma situação muito difícil, já se fala até em abrir uma possibilidade de cassação do registro do Partido dos Trabalhadores. Qual é a avaliação que o senhor faz desse momento do partido? É um momento difícil, sem dúvida, Cíntia. E o que está em jogo, na verdade, por parte de boa parte dos nossos algozes, não é a apuração de casos de corrupção. Porque o problema da corrupção é um problema antigo, em escala até maior. A diferença é que não se investigava, nem se denunciava com a ênfase que existe hoje. A diferença também é que os órgãos institucionais não tinham a autonomia que tem hoje para investigar, nem a Polícia Federal, nem o Ministério Público Federal, também não tinha essa autonomia. E hoje tem, para investigar a todos. Mas a gente percebe em certos segmentos um esforço coordenado no sentido de criminalizar o PT. E quem sabe conseguir esse objetivo, de inviabilizar a existência desse partido tão importante para a história política do nosso país. Eu digo isso, Cíntia, porque, por exemplo, um fato, Léo, todas as empresas que estão sendo investigadas no caso da Petrobras, doaram para o PT, doaram para o PSDB, doaram para o PMDB, doaram para o Partido Progressista e para outros, em valores similares. Por exemplo, a diferença entre o que foi doado para o PT e para o PSDB é de 1%. E, no entanto, as investigações, a partir de uma decisão de um certo juiz, tomam as doações ao PT, legalmente aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, como indício de corrupção. Mas não tomam as doações para os outros partidos como indício que possa ter havido corrupção, além das doações legais. Então, eu vejo um esforço concentrado, que não é de toda a justiça, mas de parcela, e, sem dúvida, da grande mídia e dos partidos de oposição, no sentido de criminalizar e, quem sabe, conseguir esse objetivo, de tirar o PT do espaço político do Brasil. Deputado, o senhor acha que nós temos dois exemplos, né, do passado? Primeiro, a questão dos anões do orçamento. Se descobriu toda aquela corrupção e os envolvidos foram punidos, né? Pelo próprio Congresso. Pois é. Depois tivemos o escândalo do Collor, né, em menores proporções, mas que resultou no seu impeachment. Depois tivemos outros problemas e na época do PSDB a questão das privatizações. Nós tivemos recursos do BNDES que financiaram empresas internacionais para comprarem empresas nacionais. Nós tivemos o caso do Mensalão. Então estamos agora com essa questão da Petrobras. O PT tem um discurso de defesa, que é natural e normal, de que há uma concentração de ações para que o PT possa ser punido.
Mas PMDB, PP principalmente, o PP, que é o partido mais envolvido nessa questão, 76% dos seus membros denunciados, dos membros aqueles que foram denunciados são do PT, do PP. Então, nesse momento, o PT usa essa estratégia de dizer que antes não se fazia avaliações e agora se faz. O senhor particularmente acha errado se adotar uma nova postura para avaliar a possibilidade de desvio de recursos públicos? Acho não, acho que os casos têm que ser investigados e, havendo a comprovação, depois do direito do contraditório, as punições todas devem ser adotadas. O que eu estou dizendo é que há uma diferença de tratamento assim, bem visível. Os casos a que você se referiu no passado, quase sempre, toda vez que houve posição no passado, as posições não partiram do Poder Judiciário e nem da grande mídia, partiram do próprio Congresso. Os anões do orçamento foram caçados pelo próprio Congresso. O parlamento é bem sensível às mudanças de humor da opinião pública. E quando ela acontece, questionando fortemente um determinado aspecto, o parlamento corta na própria carne. Isso já está na história da democracia do Brasil como uma conquista. Agora, você vê em segmentos do Judiciário, em segmentos do Ministério Público, uma decisão firme de julgar de uma determinada maneira o PT e não julgar dessa mesma maneira casos ocorridos com outros partidos. Você pega aí o Mensalão. O caso do PT foi julgado em bloco, para poder dar celeridade. O caso do PSDB foi fracionado, um de cada um, deixaram o tempo correr. Na hora que chegou a hora de julgar o Azeredo, já não era mais deputado, voltaram para a primeira instância, e resultado, nada acontecendo. Quem já ouviu o Demóstenes? O que está acontecendo no âmbito da justiça em relação ao Demóstenes, o senador? Foi caçado, foi punido, mas por quem? Pelo Senado. Caçado pelo Senado, mas pela justiça. Kede. Os tesoureiros dos demais partidos que estão envolvidos no caso do Mensalão, como suspeitos, receberam esse tratamento de serem acusados de estarem obstando a investigação. Que tipo de poder tem o Vacari para impedir uma investigação sobre a qual há tantos olhares fiscalizando, de atrapalhar o andamento dessa investigação para justificar a prisão dele da forma como fizeram, incluindo, mandando atrás da mulher, mandando atrás da cunhada, mandando atrás da família toda. Eu vejo aí, Leal, é claro que eu sou fundador do partido, sou suspeito nesse sentido, sou emocionalmente envolvido, politicamente comprometido com a questão. Acho que o PT, acho que segmentos da política brasileira, no afã de voltar ao poder, podem estar jogando fora, além de um certo problema, que eles já imaginam estar resolvendo quando punem o PT, está jogando fora uma das grandes conquistas da sociedade brasileira, que foi construir um partido que ajudou fortemente a consolidar a democracia no nosso país, ao trazer para o palco da política segmentos que historicamente ficaram de fora da política. Essa posição do senhor, eu vou, nem se ofenda, mas é uma posição comodista, né? Porque, olha, o que está acontecendo é porque o PT está sendo perseguido, está sofrendo uma perseguição do judiciário, de parte da mídia e tal, mas isso não muda o fato de que existem indícios muito grandes que levaram não só à prisão do Vacari, mas às outras demais fases da Operação Lava Jato. E não muda a essência da questão. Aí é onde eu pergunto, como o PT consegue sair disso aí? Se ele está envolvido até as entranhas nesses casos de corrupção. Nós estamos discutindo, Cíntia, a questão do financiamento de campanha e defendendo o fim do financiamento empresarial nas campanhas, como uma das respostas que poderá ajudar, se não a resolver, porque nada resolve por si só um problema dessa natureza, como o problema da corrupção, mas poderá, digamos assim, a facilitar até a fiscalização, né, da sociedade e dos órgãos de controle. O PT está defendendo o fim do financiamento empresarial de campanha, deixando então apenas as pessoas físicas, não é, e o próprio orçamento público como os instrumentos legais para o financiamento das campanhas. Essa é uma das respostas. E o que eu cobro, Cíntia, não é que os casos em que o PT esteja como suspeito, ou pessoas do PT estejam envolvidas como suspeitas, não sejam investigados, não.
O que eu cobro é mesmo tratamento para todos os que em casos similares aparecem com indícios de suspeição, de que eu não vejo esse mesmo tratamento. Deputado, o senhor conhece muito bem, né, e acompanha a vida pública e política desde o início do PT, o senhor é um dos fundadores. O senhor percebe que hoje há na Suprema Corte do país um número expressivo de ministros indicados durante os governos do presidente Lula e da presidente Dilma. Não significa dizer que esses indicados estariam lá a serviço destas causas do partido. Mas, de qualquer maneira, já é um dado importante para se perceber que esses ministros também não estariam lá com o objetivo de fazer de adotar essa postura. O senhor acha que essa postura é da base da magistratura brasileira ou de segmentos localizados? O senhor percebe que isso tem um condutor para que isso aconteça? Porque, por exemplo, só para reprisar aqui, rapidamente, outros partidos têm problemas seríssimos como o PT. Por que o PT está sendo mais visto? Porque é o maior partido do país em termos de comando administrativo, porque tem a presidente da República, porque está há 12 anos no poder e é vitrine. Então eu pergunto ao senhor, o senhor acha que isso vem dos segmentos, por exemplo, menores do Ministério Público, dos segmentos menores, não, me desculpem, intermediários do Ministério Público, intermediários da Justiça? Veja só. Em primeiro lugar, o fato de alguns ministros supremos já terem sido indicados pelo Lula e pela Dilma e terem autonomia, para julgar com autonomia, não depõe contra o PT. Estou só ratificando aí, é a nosso favor. Os ministros indicados por nossos presidentes são ministros que têm uma postura de independência para fazer os julgamentos. Mas basta um tomar a atitude, por exemplo, que o Joaquim Barbosa tomou, para, com o apoio do conjunto de forças que quer a criminalização do PT, aquilo se tornar a pauta central da política brasileira. Porque são forças que têm grande poder econômico e o poder sobre a grande mídia. Estou falando aqui da mídia nacional, viu? Não se sintam aqui ofendidos. Estou falando aqui da Globo, da revista Veja. Estou falando disto. Não é que você basta, já uma postura editorial de tratar de maneira diferente os casos que envolvem o PT. E você bem falou, Léo, o PT de fato é vitrine. Governo, maior partido, um partido polêmico que tem coragem de lançar bandeiras polêmicas, como o imposto sobre as grandes fortunas, está na nossa carta, batalhar pela aprovação do imposto sobre as grandes fortunas. Um partido que, chegando ao governo, conseguiu fazer algumas alterações que repercutiram sobre interesses muito fortes. Você, de repente, ter 40, 50 milhões de pessoas saindo da pobreza e da miséria, aumentando o valor do salário mínimo, isso é importante, jogando mais dinheiro para as universidades públicas. Você vê que a Universidade do Piauí tinha 8 mil alunos em 2013, hoje tem 45 mil alunos. O Piauí tinha 2 Cefetes, que o governo anterior tinha proibido, hoje tem 17. Aí você vai, Minha Casa Minha Vida como esse, jogando bilhões de reais, enfim. Então, algumas medidas ainda bastante incipientes, no sentido de enfrentar um dos graves problemas da estrutura social brasileira, que é a concentração de renda, já, embora incipientes, já foram suficientes para descontentar muita gente poderosa. Pegamos aqui o caso da Petrobras. Os contratos de antes eram os contratos de concessão, onde a parte do leão ficava com as empresas. Nosso governo mudou e implementou os contratos de parceria, onde a parte do leão, quase 75% dos rendimentos do petróleo do pré-sal vão para o poder público. Então são diferenças substanciais que justificam muita animosidade ao Partido dos Trabalhadores. Deputado, para encerrar, o senhor fica na Câmara ou o senhor volta para o governo do Piauí? Volta, seguindo o combinado com o nosso governador Wellington Dias, voltarei para ajudá-lo na tarefa de coordenar o governo e farei isso a partir logo do início do mês de... Passo esse restante do mês de abril e a partir de maio reassumo as funções de secretário de governo. Tá bom, muito obrigado pela presença do senhor aqui no Agora, tá ok? Ok. Shirley. Boa sorte. Pintos